Pois é, meus amigos, hoje é dia 26 de agosto, uma quarta-feira, horário aproximado 2 horas e 33 minutos da tarde. O tempo está um pouco nublado, assim, parcialmente nublado. Estamos aqui nas ruas do bairro Jabotiana, que é região do núcleo habitacional Santa Lúcia, ou conjunto Santa Lúcia. Agora a gente está se aproximando da ponte sobre o Rio Postinho e vai entrar na Avenida Farmacêutica César Tina Restes, que divide os dois núcleos habitacionais, Sol Nascente e Juscelino Kubitschek, JK. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo por causa de algumas coisas que aconteceram e me fizeram refletir. A vida, ela é muito instável. Às vezes a gente está numa situação que não é cômoda, né? Que é uma situação ruim, mas a gente tem muito medo de sair dela, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja qualquer coisa. E a gente fica com muito medo do que vai acontecer, enfim. E é normal ter esses medos. Mas a paz interior é algo que tem um valor inestimável. Muitas vezes a gente não consegue sair, né? Não consegue, a gente não tem opção. Tem que suportar as coisas ruins. Mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente busca algo melhor. A vida é isso, é uma eterna busca por uma situação melhor. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, da minha vida, mas eu vivo uma situação, algumas situações semelhantes. E ultimamente venho pensando muito, né, no que fazer, porque não que eu tenha em algumas delas opções, mas em outras há opções que financeiramente vão causar, enfim, um desarranjo financeiro para mim. Eu tenho um filho, né, pequeno, então realmente eu assumi novas despesas e para mim é algo que vai causar um impacto. Mas cada vez mais é algo que se torna inevitável. Você está num ambiente, muitas vezes você está numa casa, né? Você mora em uma casa, não tem outra alternativa, mas ali você não é bem-vindo, né? Já foi bem-vindo ali, né? Foi muito bem acolhido, foi convidado a morar nessa casa. Por muito tempo, os donos da casa gostavam da sua presença, mas depois deixaram de gostar. Ah, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, você continuou fazendo as suas coisas do mesmo jeito, mas a pessoa cansou da sua presença. E aí a convivência vai ficando cada vez mais difícil. E para você que não está na sua casa, é muito pior, né? Você está numa casa em que os donos não querem a sua presença e só não lhe expulsaram ainda expressamente porque não tiveram coragem, né? Muitas vezes esse pedido, essa expulsão, ela não precisa se concretizar com, né, palavras. A pessoa pode muito bem demonstrar que não quer mais a sua presença com muitas atitudes. E assim, eu vivo, não
que eu não estou falando sobre casa, óbvio, né? Graças a Deus eu tenho os 2 imóveis populares, não me falta abrigo. Mas eu falo em relação a outras situações, né, relativas ao meu ganha-pão, em que eu não é algo recente, né, é algo que já aconteceu, são situações que já aconteceram no passado, que demonstraram que eu não era bem-vindo, mas que, né, amenizaram por um tempo, porém, de uns tempos para cá, voltaram a acontecer de outras formas, de formas sutis e outras não tão sutis, mas, enfim, a mensagem, ela foi dada muitas vezes, né? E eu fico nesse dilema, né? Não que eu queira permanecer nessa casa, né, vamos usar o sentido metafórico, porque eu gosto. Ela é até uma casa confortável, as instalações, a estrutura da casa é confortável, mas é como eu digo, de nada adianta se o dono da casa, os donos da casa não querem que você more lá. Você não tem jeito para nada. Imagine que você está num lugar onde a sua presença incomoda, né? A sua existência ali incomoda. Você calado incomoda. Se você falar, incomoda mais ainda. Se você opinar, pior ainda. Se você faz alguma coisa, não agrada. Se você tenta apenas não se envolver em alguma situação complicada, é impossível, porque sua presença em si é um conflito. Então, né, à medida que a coisa vai ficando sustentável, você não tem opção a não ser sair. Mas vai para onde? Vai para o meio da rua, metaforicamente, para uma situação desvantajosa e que vai ter uma perda, né, no meu caso, na minha renda, né, uma perda substancial no momento em que eu preciso, mas são situações da vida. São situações inevitáveis que a gente, infelizmente, não consegue escapar, né? A gente precisa sobreviver, né? A necessidade de sobrevivência muitas vezes justifica a gente estar nessas situações, né? A gente se submeter a certas situações que não são agradáveis, que não são benéficas, né? Mas chega um momento em que se torna impossível, né? Se torna mais prejudicial. Aquilo. Às vezes você até tem uma situação que não é tão ruim, né, financeiramente falando, porém acaba se tornando tão ruim que o que você tem de vantagem acaba não compensando, né? Ganha um pouco a mais, é aquilo. Às vezes você aceita um trabalho e tal que você vai ganhar bem, e isso justifica porque tem tantas pessoas que são bem remuneradas e diz, mas por que essa pessoa saiu daquele trabalho tão bom, estava ganhando bem, estava com isso? Porra, simplesmente por isso. Não é porque você sai porque você é uma pessoa fútil, é uma pessoa porque por frescura. Muitas vezes é porque a situação ela se mostra incompatível, sabe? Você não tem condições de permanecer ali, né? E é aquilo, a metáfora que eu falo. Você vai continuar numa casa onde você não é bem-vindo, né? Se os donos não querem sua presença, mas não lhe expulsam diretamente com palavras, eles vão lhe expulsar de outras formas. Vão boicotar a sua presença a um ponto que a rua vai ser melhor do que permanecer naquele local. Então,
Isso é mais ou menos um pouco da situação metafórica que eu vivo, né? E o porquê desse impacto. Então, eu penso, cogito muito, né? E aí, quem vai acabar sendo sacrificado nessa história vai ser um grande bem que eu adquiri, mas eu acho que ele vai ter a sua função. Talvez a maior função dele seja essa, me socorrer nesse momento. Então, o apartamento do Jardim dos Demônios, na verdade, foi uma bênção divina, e eu tenho certeza que ele vai me socorrer em um momento difícil, vai me possibilitar me reorganizar financeiramente e para continuar vivendo, né? Eu não estou a fim de morrer, eu tenho um filho para criar e eu quero ver ele crescendo, poder proporcionar a ele uma vida mais digna, né? Como todo pai, né? Eu não posso pensar só em mim. Então é isso. Nosso passeio livre está terminando por agora, eu já cheguei no meu destino. Mas é isso, né? A vida é assim, são dias bons, dias difíceis e assim vai. Mas não estou triste não. Não é uma novidade também, né? Simplesmente é algo que sempre teve no meu radar e que eu acredito que muito provavelmente é isso que eu vou fazer, tomar essa medida para me salvar, né? No momento de dificuldade. Então é isso. A gente se vê em uma próxima oportunidade.